queria que você prestasse muita atenção nessa palavra, por mais que seja a palavra que eu compartilhei na quarta-feira passada, mas hoje eu queria trazer, assim, com um pouco mais a nível de um esclarecimento, talvez de uma forma mais de estudo, para você entender a seriedade que é você ter um lar abençoado. Quem é que é pai de família? Eu acho que todos, pai, mãe, mas vou falar de pai porque eu sou pai, né? Quem é pai de família, quem é marido, sabe que a gente não mede esforços para defender os nossos, não é verdade? Ai de alguém encostar no filho meu, só Deus para me segurar. E eu acho que essa é a sensação de qualquer pai, né? Eu acho que essa é a nossa responsabilidade, esse senso de proteção que nós temos, que o marido tem, né? Lógico, mãe, então, mãe é uma doideira, né? Mãe faz até loucuras, né? Não mexe com meu filho, não. E às vezes a gente tem essa ousadia, essa coragem para defender a nossa casa, para defender os nossos filhos. E às vezes nós não temos o mesmo discernimento para fechar as brechas que podem fazer tão mal a eles, como às vezes uma agressão de alguém, ou até pior. Então nós precisamos ter esse senso de responsabilidade para cuidar da nossa casa. E isso é uma responsabilidade de todos. Toda família é responsável pela proteção da sua família. Cada um na sua função, cada um no seu nível de autoridade, mas todos nós somos responsáveis em manter o nosso ambiente familiar abençoado, sem brechas, sem argumento para o diabo entrar e fazer o que ele quer fazer, e aquilo que ele vive para fazer, que é roubar, matar e destruir. Essa é a função dele, né? E nós somos responsáveis em defender a nossa casa, em guardar a nossa casa. Então, é com esse entendimento de seriedade que eu queria novamente compartilhar a palavra que eu compartilhei semana passada. Se você quiser acompanhar a leitura comigo, Josué capítulo 7, do versículo 20 ao 26. Josué 7, do 20 ao 26. Todo esse capítulo 7, ele fala muito profundamente sobre esse tema, mas do 20 ao 27 eu vou te situar no texto. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué, e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua casa, sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim, o Senhor apagou o furor da sua ira,
pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Espírito Santo, eu quero te pedir que o Senhor abra o nosso entendimento e o nosso coração para recebermos essa palavra e nos alinharmos às verdades que ela vai nos transmitir. Que haja no nosso coração todo temor e entendimento necessário para que possamos alinhar a nossa vida aos princípios da Tua palavra e assim possamos ser os guardiões da nossa casa, para que a nossa casa seja um lugar de bênção, um lugar abençoado, e não haja brecha, para que não haja morte, para que não haja argumento do maligno para entrar e fazer o que ele vive para fazer, que é roubar, matar e destruir. Então abra o nosso coração para entender a Tua palavra, eu te peço, em nome de Jesus. Vamos pode dizer amém? Vamos lá, eu vou direto mesmo ao ponto para a gente, não vou conseguir falar muito, para a gente entender. Os nossos maiores problemas, seja familiar, seja como igreja, como Brasil, como nação, não são problemas externos. Os maiores destruidores não são aqueles que vêm de fora, são aqueles que são gerados internamente. É aquilo que corrói de dentro para fora. Como eu disse aqui, qualquer pai, qualquer mãe, em relação a ataques de fora, a gente não tem dificuldade de se posicionar, de comprar briga. Mas às vezes nós temos dificuldade de discernir quando o problema está dentro de casa, quando os prejuízos, quando aquilo que está matando começa de dentro. Essa é a dificuldade que às vezes nós temos. E esse texto que eu compartilhei semana passada, que fala dessa família, que é a família de Acã, para mim, a experiência dessa família, a gente precisa olhar para ela assim com muito temor, porque quando a gente olha para a Bíblia, fica tão claro o interesse de Deus em nos abençoar, o interesse de Deus em nos prosperar. É uma das grandes promessas que Deus tem para o povo dele, é a prosperidade em todas as áreas, como família, como pessoas, como nação. Então o maior interessado do nosso sucesso é o nosso Deus, porque o nosso sucesso em todas as áreas glorifica o nome dele. Se você tem uma família ajustada, glorifica o nome dele. Se você tem um casamento ajustado, glorifica o nome dele. Se você é um profissional que faz diferença, isso glorifica o nome dele. Se você é alguém que prospera na vida de maneira legítima, legal, honesta, isso glorifica o nome dele. Então não tem ninguém mais interessado na nossa prosperidade e sucesso do que Deus. Concordam comigo? Ou você tem dúvida? Só para eu viver as promessas que Deus tem, eu preciso me alinhar aos princípios que Ele estabelece. Deus não negocia princípios. Ou eu creio e me alinho, ou eu vou me submeter às consequências, seja da minha incredulidade, da minha desobediência, rebeldia, enfim. Então é assim. Então olha bem o que esse texto narra. Israel havia entrado à terra prometida, atravessou o rio Jordão e foi enfrentar as suas guerras para conquistar a terra que Deus havia entregue em promessa para Abraão. Reafirmou para Isaac e para Jacó. E depois levantou Moisés e confirmou: eu vou dar a terra de Canaã para vocês. E Josué então é responsável em dirigir o povo nesse processo de conquista. Primeira guerra,
foi contra a cidade de Jericó. Era a muralha maior, seria o maior desafio, humanamente falando, e Deus vai começar pelo mais difícil. Lógico que tinha uma estratégia, principalmente psicológica, né? Se vocês vencem Jericó, vocês vão entender que vocês podem vencer tudo. Se vocês creem na direção que eu vou dar, e na estratégia que eu vou dar, e vocês vencerem Jericó, o resto vai ser fácil, vocês vão entender que é fácil, só seguir. E assim foi. Como era a primeira guerra, Deus deu algumas direções que só deu para essa, e uma delas foi: ninguém pega nada, elimine tudo que é vivo de Jericó, vocês vão eliminar, matar, acabar com tudo, não pode ficar nada vivo. E todos os bens de Jericó, o ouro, a prata, todo o despojo será dedicado ao Senhor, vai ser oferecido no tabernáculo. Ninguém fica com despojo de guerra, tudo vai ser para Deus. Pronto, direção simples. Eles entram na guerra, vencem Jericó, matam todo mundo, mas o Acã achou que não tinha nada a ver, achou que não tinha problema, não tem ninguém vendo, ninguém vai saber. Ele olhou para algo, cobiçou, achou legal, interessante, vai fazer falta, Deus não precisa disso. Aí resolveu pegar uma capa, uma barra de ouro, uma prata, escondeu na tenda. Aí tá, ninguém sabia, nem a esposa sabia, ninguém sabia. Israel vai para a segunda guerra. Na sua segunda batalha, Israel perde e mais de 30 soldados morrem. O líder entra em crise. O Senhor não prometeu que a gente ia vencer? O Senhor não prometeu que a gente ia conquistar a terra? O Senhor prometeu. Como é que o Senhor permite agora que Israel fique envergonhado? Como é que o Senhor permite que Israel seja exposto para as outras nações? Aí Deus chama a atenção de Josué e fala para Josué. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Se vocês não eliminarem a coisa roubada, eu não vou ser a favor de vocês mais. Eu estou retirando a minha promessa, eu estou retirando a minha bênção, eu estou retirando o meu compromisso de entregar a vocês o que eu falei que entregaria. Ou vocês eliminam o problema, ou vocês vão perder a minha presença. Simples assim. Você acha que Deus está preocupado com o ouro? Você acha que Deus está preocupado com a capa babilônica? Deus está preocupado com a brecha. Aí o texto que eu li para você, Acã, porque Acã não assume, foi feito um sorteio, e no sorteio caiu a tribo, da tribo caiu a família, e depois no último sorteio caiu a casa. Aí quando bateu a casa dele, ele falou assim: peguei mesmo, porque esse é a pior resposta do miserável, do pecador ladrão, é o cinismo. Porque só depois que morreu um monte de gente e que foi feita uma revelação, senão ele ia ficar quietinho no canto dele.
como muitas vezes dentro das casas, famílias, levando prejuízo porque tem um miserento escondendo o pecado no quarto e achando que não tem nada a ver. Implodindo a família por causa de atos irresponsáveis. E eu separei alguns, eu chamei de as bombas que podem implodir uma família. Primeiro, são os objetos consagrados. Porque, irmãos, tem algumas coisas no mundo espiritual que não adianta você querer uma explicação que elas não existem. Não existe. Tem coisas que, se você orar e você quebrar, possivelmente vai estar quebrado. Mas tem coisas que eu não sei porquê, oração não resolve. Tem que ser queimado. Está na Bíblia. Porque se a oração resolvesse, poxa, vamos orar aqui. Deus perdoa. Deus é misericordioso. Mas não era suficiente. Nem o arrependimento era suficiente. Era necessário queimar tudo. Não brinque com isso. Se você tem em casa, pode ser presente de vó, de amigo, pode ser assim, coisas que você guarda, pode ser o valor que for. Se você tem dentro da sua casa objetos de idolatria, de feitiçaria, objetos que foram consagrados a ídolos, a demônios. Você veio lá do catolicismo, sabe-se lá de onde, aí você tem lá um terço que a sua avó comprou lá em Aparecida do Norte, te deu de presente, você acha lindo. Mas é de ouro, apóstolo. Se você acha que o ouro é mais precioso que a sua paz, guarda o ouro e vive o inferno. Porque é isso que você está dizendo. Que o seu objeto de valor é mais importante que a bênção de Deus. Objetos consagrados não se resolvem com oração. Objetos consagrados não se resolvem com quebra de maldição. Objetos consagrados só se resolvem destruindo, queimando. Confesso para você que eu gostaria que não fosse assim. Seria muito mais fácil a gente orar, renunciar e está tudo certo. Mas não funciona assim. Se a Bíblia manda queimar, a única alternativa é queimar. Então, seja o que for. Se você tem dentro da sua casa, enquanto você não queimar isso, você vai conservar uma brecha para o diabo fazer na sua família o que ele quiser fazer. Segundo, que é uma bomba, que às vezes as pessoas não levam a sério, desobediência ao líder. Irmãos, ninguém escolhe ser líder. Deus escolhe o líder. Não foi Josué que chegou e falou assim, eu vou ser voluntário aqui, ó, Moisés morreu, eu quero assumir o lugar dele. Não, Deus levantou Josué. E Deus levanta o líder e dá a direção para o líder. E não deveria ser nada complicado a gente entender. Aí Josué chega na frente do povo e transmite a direção. Gente, a direção é essa. É assim que vai ter que ser. Mas parece que desde sempre tem aqueles que acham que não deve obediência a ninguém, não deve respeito a ninguém, não deve nada a ninguém, a vida é minha, eu sou maior de idade, quem manda na minha casa sou eu faço o que eu quiser. A campa é só isso, porque ele simplesmente desrespeitou a liderança, desrespeitou uma direção de um líder e resolveu fazer do jeito dele. E o grande problema, irmãos, é que quando essas coisas acontecem, não é só o Acã que morre. Ele mata a família toda junto. A família toda vai embora.
todo mundo se perde, tudo se perde. E às vezes é isso que muitas vezes acontece dentro da igreja. Porque você acha que você sabe mais, e não tem problema nenhum. Se você sabe mais do que eu, se você é mais inteligente do que eu não tem problema com isso. Mas não vai mudar o seu lugar e o meu. Não vai mudar a sua responsabilidade da minha. Não vai. Então eu tenho plena consciência que eu não estou aqui porque eu sou melhor do que você que está aí. Mas eu tenho consciência que eu estou aqui porque Deus me colocou aqui. E se tem uma coisa assim que se eu fosse membro de uma igreja, eu só seria membro de uma igreja que eu confiasse no meu pastor. Eu sei que ele não é perfeito, eu sei que ele é humano, mas eu jamais seria ovelha de um pastor que eu não confio. Por quê? Porque a bênção que me alcança passa por ele. E ele é responsável diante de Deus pela minha vida. A Bíblia diz que eu vou dar conta da sua vida diante do Senhor. Se eu te ensinar algum caminho errado e você se perder, Deus vai cobrar o seu sangue das minhas mãos. Então eu não seria ovelha de um pastor que eu não confio. Entendeu? E eu não escolhi você para ser minha ovelha. Eu não bati na sua porta e escolhi, vem cá para você ser minha ovelha, não. Você um dia entrou aqui e me escolheu para ser seu pastor. Agora, você me escolhe para ser o seu pastor e não confia em mim? Você está no lugar errado. Não tem sentido isso. E muitas vezes, você pode ouvir direções que você não entende. Porque vamos pensar aqui, irmãos. Nós vamos enfrentar Jericó. Um lugar riquíssimo. É a cidade mais antiga da história da humanidade. Tem muito ouro, tem muita prata, tem muitos bens. Vamos vencer essa guerra. E quando a gente terminar de vencer essa guerra, está todo mundo rico. Vai todo mundo hoje ganhar na Mega Sena. Aí o pastor chega para você e fala assim: vocês vão vencer a guerra e não vão pegar nada. Então você achar que não tem sentido a direção, você não está errado. Porque não tem sentido a direção. Qual o problema? O problema é que Deus falou para o líder que não era para pegar nada. Era só esse o problema. Ou você confia e segue, ou você não confia e se perde. Se você é alguém que tem dificuldade de seguir, de obedecer liderança, saiba que você é responsável pelas bombas que implodem a sua casa. Ou você muda o seu coração, ou você sempre vai ter que administrar crises sobre crises, colocando a culpa em quem você quiser colocar, mas quem deu brecha foi você. Terceiro, desonra a Deus. Essa é uma bomba terrível. Desonrar Deus dentro de casa. E essa é uma bomba que ela é muito mais sutil e muito mais normal dentro dos lares cristãos do que a gente imagina. Muito mais. Porque se eu perguntar para você se Deus é honrado na sua casa, você vai dizer que sim. Você vai dizer que sim. E alguns ainda vão argumentar: não, lá em casa só toca música gospel, lá em casa não se fala palavrão, né? E você vai ter um monte de argumento para defender que Deus é honrado na sua casa. E eu acredito. Mas olha o que esse texto fala de muito interessante. O texto que eu li para você anterior, que quando Deus fala para Josué sobre o pecado e tal, tem um termo aqui que me chama a atenção. Olha, Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas consagradas e furtaram. Eu fiquei pensando, furtaram.
roubaram de quem? Porque Jericó tinha sido vencida, a cidade tinha sido toda eliminada. Então, teoricamente, aquilo não tinha dono, porque a guerra era assim: o exército que vence vai despojar o exército vencido. Não era roubo, era simplesmente pegar aquilo que agora é de direito meu, porque eu venci a guerra. Mas Deus está dizendo que foi roubado. Por que foi roubado? Foi roubado porque aquilo não pertencia mais a Jericó, aquilo pertencia a Deus, porque tudo aquilo deveria ser consagrado para Deus. Acã roubou de Deus. Deus foi desonrado porque Acã roubou dele. E se você tem dentro da sua casa objetos que foram adquiridos de forma ilegítima, ilegal, fruto de roubo, Deus é desonrado na sua casa e tem maldição aí. Mas apóstolo, vê se eu vou. Vê se você sabe, mas interceptação de roubo é tanto crime como o roubo em si. Pode perguntar aí para qualquer advogado. Eu me lembro, estava hoje pensando nisso aqui, o pessoal mais antigo pegou a época dos videocassetes, né? Você lembra da época do videocassete, que o pessoal comprava videocassete vinha do Paraguai? Você lembra? Comprava, aí tinha um videocassete de 3 cabeças, depois lançou de 4 cabeças e tal, e né, aquela doideira, né? De comprar o videocassete, e era muito legal, porque de vez em quando chegavam os videocassetes do Paraguai, e o trem não funcionava, quando iam abrir tinha um tijolo dentro, né? Não tinha máquina, era tudo Paraguai. Aí virou essa fama das coisas do Paraguai. Eu me lembro nessa época de uma pessoa chegada, conhecida, que roubaram o videocassete da residência e ela foi e comprou um outro. Encontrou lá uma pessoa, estava vendendo barato, ela comprou, colocou o videocassete em casa, e desde que ela colocou o videocassete não funcionava direito e a casa começou a dar ruim. Tudo na casa começou a ter problema. Até que alguém, assim, atinou. Assim, desde que esse videocassete entrou aqui em casa, que a nossa casa não tem paz. Comprou de quem? Ah, não conheço. Comprou por quanto? Ah, não, era, sei lá, era 300, ele fez por 180. Ah, mas eu não roubei. Mas você não sabe a origem. Enquanto não destruíram o videocassete, a casa não voltou à normalidade. Eu poderia contar outros casos para você, porque são muitos. Eu lembro de uma família que se converteu aqui na igreja há muitos anos, e essa família era envolvida com algumas coisas erradas, e eles se converteram mesmo. Eu acho que com 3 meses, todos os eletrodomésticos da casa queimaram. Máquina de lavar, liquidificador, tudo, queimou tudo. Aí um dia, a pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, tudo que eu adquiri foi de maneira irregular. Eu ganhava dinheiro passando a perna nos outros. Então tudo que eu comprei passando a perna nos outros. Queimou tudo, não ficou nada. Até aí tudo bem. O problema todo é que quando a Bíblia fala sobre roubar de Deus, a coisa é muito mais séria do que às vezes a gente pensa. Porque quando a Bíblia fala de roubar de Deus, Malaquias fala sobre dízimos e ofertas. Deus é roubado quando nós mexemos no dízimo e na oferta.
aí, possivelmente, a gente tem muito mais ladrão do que a gente imagina. Antes de eu continuar, deixa eu te dar uma palavra. Porque todas as vezes que a gente toca nesse assunto na igreja, sempre vai ter alguém que não concorda, não gosta, acha que o apóstolo não deveria falar sobre isso, enfim. Problema seu, não vou deixar de falar por sua causa. Tá certo? Primeiro, eu queria que você soubesse o seguinte: todas as vezes, isso serve para as minhas ovelhas, presta atenção. Todas as vezes que eu subir nesse altar e eu falar de dinheiro, na verdade, eu vou falar de qualquer coisa, mas eu vou falar de dinheiro. Primeiro, eu sou fiel, por isso que eu não tenho problema nenhum de falar sobre fidelidade. Eu vou fazer 38 anos de convertido. Eu errei muito. Pequei e peco como qualquer ser humano. Mas nunca fui infiel no meu dízimo. Desde o dia que eu aprendi até hoje. Hoje, a administradora está ali. Eu autorizei a minha administradora, o meu dízimo é descontado em folha. Antes de eu receber o meu salário, o dízimo é descontado em folha. Sabe por quê? Para que eu não corra o risco de pagar uma conta de luz antes de pagar a Deus. Então, antes do dinheiro chegar na minha mão, é descontado. Meu e da minha esposa. O seu pastor é fiel. Então, eu não tenho dificuldade de falar sobre isso. Você entendeu? Então, quando alguém falar bobagem, porque você faz assim, é porque ele é fiel, por isso que ele fala. Tá bom? E eu sou fiel desde que eu me converti. E Deus já me colocou em provas. Eu não tenho problema de compartilhar meu testemunho. Período de seminário foi um dos períodos mais difíceis da minha vida. Eu passei fome para eu me formar. Literalmente, irmãos. Eu passei fome. Eu não tinha o que comer. Eu não tinha dinheiro para comprar uma rosca. Eu não tinha dinheiro. Eu recebia uma oferta que a pessoa não sabia, que ela mandava o dinheiro para eu lanchar. Eu tirava o dízimo, o que sobrava, dava o valor certinho para eu pagar a mensalidade do seminário. Então eu tirava o dízimo, pagava o seminário e passava o resto do mês sem um centavo. Deus permitiu que eu passasse por isso há alguns meses. Alguns meses. Nunca murmurei, nunca reclamei, nunca. E nunca fui infiel. Sempre o que é de Deus é de Deus. Os meus amigos não faziam isso. Meus amigos arrumavam argumento, porque, não, a gente vive do altar, eu não tenho que entregar dízimo. E não entregava. Hoje eu tenho a igreja que eu tenho, o ministério que eu tenho e a vida que eu tenho. E a maioria deles nem no ministério estão. Então eu não me arrependo de ter pago o preço para ser fiel a Deus. Já que eu não consigo ser fiel em tantas coisas, pelo menos na matemática eu vou ser. Então o seu pastor é fiel, por isso que ele te ensina a ser fiel. Porque eu posso garantir para você que vale a pena ser fiel. Eu não quero que tenha na minha casa nenhum objeto fruto de roubo, porque possivelmente você tem na sua. Porque se você comprou qualquer objeto por ter sonegado o dízimo, esse objeto é fruto de roubo. E quando a Bíblia fala de dízimo, a Bíblia fala: trazei todos, porque tem gente que dá o seu jeitinho para trazer o que acha que deve trazer. Não é assim? A igreja está cheia de gente assim, né? Cheia de gente assim. Às vezes está lá o salário certinho, ganho 10 mil por mês. Então todo mês vai lá, R$1.000, entrega o dízimo certinho. Mas aí ele juntou um dinheiro, comprou um terreno,
Foi lá, comprou um terreno, pagou 80 mil o terreno. Show de bola. Passou um tempo, foi lá vender o terreno por 100 mil. Ele acha que ele não precisa dar o dízimo dos 20 mil de lucro. Porque ele já entrega o dízimo dos 10 mil do salário. Aí você pegou aqueles 20 mil do lucro, comprou uma moto. A sua moto é roubada. Você roubou de Deus, não é sua. Você foi lá no shopping, comprou uma calça. A sua calça é roubada, você roubou de Deus, ela não é sua. Porque tudo que você comprou, sonegando o dízimo, você roubou de Deus. Tem muito mais brecha na sua vida que você imagina. E você que tira uma de santo, de crente, e você é o argumento que o diabo está usando para destruir a sua família de dentro para fora. Ou você fecha a brecha, ou você vai ver a sua família implodindo. E Deus não brinca com isso. Deus não brinca com isso. Eu vou ler um texto para te assustar. Só para te deixar assustado. Para você entender o tamanho do seu problema. Abre aí para você guardar, para você, você anota aí depois. Para você ler e depois, se está escrito mesmo, não devia estar, né? Para que o apóstolo leu esse texto? Levítico 27, 30. Levítico 27, 30. Também, todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, pode. Esse mês eu não vou entregar o dízimo, não. Vou entregar mês que vem. Pode, apóstolo? Pode. Acrescentará a sua quinta parte sobre ela. Se você acha que consegue pagar um juro de 20%, aí você não entrega esse mês. Mês que vem você vai entregar o dízimo do mês que vem, vai entregar o dízimo do mês passado e vai acrescentar 20%, porque você resgatou de um mês para o outro. Aí imagina você que está sonegando há um ano, vai colocando juros sobre juros, 20%. Você vende a sua alma e não paga a dívida. Você está mais enrolado, irmão. Você está mais enrolado que... Está aqui. Na sua Bíblia está escrito a mesma coisa. E agora, apóstolo? Simples, irmão. Paga a dívida. Porque ou você paga a dívida, ou você vai ser responsável pela implosão da sua casa. E essa implosão, irmãos, ela vem com muitas caras, de muitas formas. Às vezes em forma de enfermidade, às vezes vem em forma de opressão, depressão, de coisas que nunca dão certo. Já percebeu que tem pessoas que quando você pensa, agora vai, não vai? Já percebeu que tem pessoas que têm tudo para dar certo, mas não dá? Irmãos, se Deus é o maior interessado em me abençoar, em me ver dando certo, e eu tenho alguma coisa que não está permitindo, o único argumento bíblico é que tem brecha. Se Deus não é honrado na sua casa, com tudo que você tem brecha. E por último, a falta de temor. Pessoas que tratam como irrelevante o que a Bíblia leva a sério. Uma das coisas é essa questão de finanças. Tem gente que acha que Deus não está nem aí para as minhas finanças. Deus não está preocupado com o meu dinheiro, Deus está preocupado com o meu coração. Verdade. Por isso que Jesus ensinou que aonde estiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração.
E se todas as vezes que mexe em dinheiro, mexe no seu coração, você está dizendo onde está o seu coração, está no seu dinheiro. E é por isso que você tem dificuldade de dar para Deus o que é de Deus. Porque o seu tesouro é mais importante do que o seu Deus. Porque se o seu coração estivesse em Deus, dar as coisas para Deus seria a coisa mais natural e fácil para você fazer. Queria desafiar você, irmão, a viver uma vida de temor, não é de medo de Deus, mas de temor, onde Deus é reverenciado na sua casa. Em tudo que eu já falei aqui, as nossas conversas dentro de casa, as nossas brincadeiras, aquilo que a gente assiste na televisão, aquilo que a gente acessa numa internet. O nosso ambiente familiar precisa ser um ambiente de temor, onde nada impede Deus de se mover na minha casa. Então, se não tem temor na minha casa, tem brecha. E esse foi o problema de Acã. Faltou temor no coração. E sabe quando é que o temor é revelado? É quando a gente faz na ausência das pessoas, sem ter a consciência de que a ausência de pessoas não significa a ausência de Deus. A minha maior demonstração de temor é o comportamento que eu tenho quando ninguém está olhando, quando ninguém está vendo. Porque o meu temor faz, ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Ninguém vai descobrir isso, mas Deus está vendo. É aí que eu revelo o meu temor a Deus. É quando eu não estou preocupado se eu vou dar conta para pessoas, mas eu tenho a certeza que eu vou dar conta a Deus. E é isso que me guarda. É isso que me impede de fazer ou de não fazer. Hoje eu quero desafiar você a alinhar a sua família. Deus quer fazer milagres na sua casa. Mas você precisa alinhar a sua casa. Você precisa ajustar a sua vida com Deus. Você precisa parar de fazer do seu jeito. Você precisa parar de fazer do jeito que você acha. Porque Deus não negocia o inegociável. Vamos fechar os nossos olhos. Eu queria que você orasse. Não sei se você prestou atenção, irmãos, mas quando Acã ele foi confrontado, Acã confessou e demonstrou arrependimento. Mas o arrependimento de Acã não foi suficiente. Tem coisas que arrependimento sem atitude não resolve. Então você simplesmente orar, não, eu vou pedir perdão a Deus, está tudo certo. Tá não. Tá não. Se você não tomar uma atitude de mudança e não fizer algo para reparar o dano,